Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo. No livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler os versículos 12, 13 e 14, do capítulo 33 do livro de Êxodo. Diz a palavra de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, que achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, para entregar a tua mensagem. Pedimos a ti misericordiosamente a unção, teu Santo Espírito, para que entregue esta mensagem do jeito que tu queres. Abençoa todos aqueles que vão ouvi-la, possam ser iluminados pelo teu Santo Espírito e possam entender. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Deus presente em nossas vidas é a nossa maior necessidade. Deus está presente em todo lugar. Ele é onipresente. Então, o que é presença de Deus? Quando Deus promete a Moisés tudo o que ele precisa. Tudo o que ele necessita é a sua presença. A presença de Deus, como também é tudo o que nós necessitamos. A presença de Deus em nossas vidas. Então, o que é presença de Deus? A presença de Deus é sua companhia, lado a lado, é seu companheirismo o tempo todo, é sua amizade. Presença de Deus é nós estarmos gozando da sua comunhão o tempo todo. E para gozar da presença de Deus é necessário que nós amemos a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Imaginemos, meus irmãos, esse momento especial na vida de Moisés. Imaginemos o momento em que vivia o povo de Israel escravo do Egito. Moisés fugindo de Faraó. Foi naquela hora difícil na vida do povo, na vida da igreja e na vida de Moisés, que Deus disse:
a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Imagine você. Eu acho que você não tem nem como imaginar. Imagine você fugindo do rei mais poderoso do mundo. Sendo chamado para libertar o povo, um povo que é o seu povo do ponto de vista sanguíneo, da escravidão, isto é, voltar e enfrentar face a face, cara a cara, Faraó. Essa é a situação de Moisés. Moisés estava fugindo de Faraó porque ele havia matado um egípcio. Tinha sido descoberto que não era egípcio, era hebreu. E agora Deus chama Moisés e lhe dá a missão de ir lá no Egito, encarar Faraó, o rei mais poderoso daquela época, para libertar o seu povo. Será que você tem alguma situação de longe parecida com essa? Mas mesmo estando nessa situação terrível, a presença de Deus é tudo que nós precisamos para ficar tranquilo, para ter tranquilidade, meu. Então, isso é o que significa a presença de Deus. Prestem atenção. Presença de Deus, em primeiro lugar, significa descanso. Você anda agitado de um lado para outro, tentando resolver os seus problemas por você mesmo. Deus está longe de você. Porque você se distanciou de Deus, não foi Ele que se distanciou. Muito pelo contrário. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja oprimido, mesmo que você esteja sobrecarregado, você é convidado por Deus nesta hora a vir a Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos alivio. Alívio, meus irmãos. É você estar, nós pudéssemos traduzir, é você estar sofrendo terríveis dores, um mal aparentemente incurável. E, de repente, você faz uma cirurgia. Alívio. Alívio de dor terrível. Poeta sacro, ele fala sobre presença de Deus, o que é presença de Deus, quando ele diz: descansa, ó minha alma, eis o Senhor ao teu lado. Paciente, leva a vida sem queixar, sem queixum. Por queixar-se da vida, queixar-se da nossa cruz. Cruz que Cristo mandou a gente levar. Deixa o Senhor tomar e ter cuidado.
você se antecipa. Você não confia em Deus. Você não ora a Deus para as ações que você vai realizar naquele dia, durante aquele dia. Você toma a frente de Deus. Você não pede a Ele a direção, você quer dirigir a sua vida. Se você se comporte assim, prepare-se para sofrer muito mais. Porque Ele é fiel. Ele promete cuidar de nós. Nós devemos ter a nossa vida o tempo todo buscando este amigo fiel. Buscando este amigo fiel, porque ele não é um amigo qualquer, é um amigo do. É um amigo. Vai proteger os teus passos. Mesmo que a tua estrada seja cheia de pedregulhos e espinhos, se você entregar a sua vida aos cuidados de andar na presença de Deus, você terá uma vida segura. Confia a sua alma a Ele. Confia a sua alma a Deus. E você vai levar uma vida sem mágoas, sem frustrações, alegre, cantando as alegrias celestiais. As alegrias do lar celestial. Agora é gozo, paz e amor. A presença de Deus, meus irmãos, é onde o peregrino, o viajante, trôpego e cansado, para que deixa o seu fardo pesado nas mãos de Deus. Mata sua sede na fonte eterna e fortalece o seu corpo no Deus eterno. Como podemos fortalecer o nosso corpo? Comendo do pão vivo. Será que você anda cansado ou cansada? Por que você anda cansado ou cansada? Qual a razão? Por que não experimentar uma vida gloriosa, abundante, vitoriosa, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é o nosso único, prestem atenção, ele é o nosso único e verdadeiro descanso. O salmista, cantor sacro, se alegra e canta em Cristo. Oh, que descanso encontrei! Em segundo lugar, meus irmãos, a presença de Deus é proteção e segurança. Além de significar descanso, significa que eu estou protegido, não tenho que temer. Eu não estou cansado, muito pelo contrário, eu estou forte. Porque Deus, presente na minha vida, Ele me protege. Ele me dá segurança.
Prestem atenção, aprendamos a ler a Bíblia. Vamos pensar numa leitura da Bíblia sobre o povo de Deus no deserto. O deserto é o pior lugar do mundo para se viver. Não tem nada, água, não tem. Sombra, não tem. É ali que o povo de Deus estava, lá no deserto. Não tem orientação para onde é que eu vou, para que lado eu vou. Normalmente o povo estava perdido, sem direção. Mas o que foi que Deus deu para dirigir o povo durante o dia e durante a noite? Durante o dia, a nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo. Então, meus irmãos, Deus protegiu os seus filhos do calor do dia e da escuridão da noite. Se os egípcios quisessem capturar os filhos de Deus, eles não enxergavam porque era muito escuro. Deus é a nossa proteção e segurança. Quem diz isso é a Bíblia. Salmo 46, versículo 11. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ainda em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará segura. Poeta sacro, mais uma vez, testemunho. Deus é rocha. Eu, à sombra desta rocha, oculto estou de todo perigo. Hoje, meus irmãos, e cada dia e hora, a humanidade vive hora de susto, hora de medo, hora de pavor, hora de insegurança, hora de incerteza, instabilidade emocional. O mundo inteiro está vivendo a pior crise, porque o povo já instável emocionalmente, veio a pandemia da Covid e piorou a situação. Esta é a hora, este é o momento, este é o tempo propício para que nós nos sintamos seguros. Porque poucos, somente aqueles que andam na presença de Deus se sentem seguros. Só há um lugar onde você possa estar protegido, onde você possa estar seguro de todos esses males. É a presença de Deus. Pensemos nestes textos bíblicos. Deuteronômio, capítulo 33, 27 e 28. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos.
Ele expulsou o inimigo de diante de ti, disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e aos céus, e os seus céus destilarão orvalho. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus é lugar de refúgio. A presença de Deus é lugar de proteção e segurança. Então não há lugar na mente do cristão que anda na presença de Deus para o medo, para a covardia. O que significa a presença de Deus? Até agora nós vimos que significa descanso, proteção e segurança, mas a presença de Deus, preste bem atenção. Vocês que estão tristes, prestem bem atenção. A presença de Deus significa alegria. João capítulo 20, versículo 20. No momento difícil em que os discípulos estavam tristes, medrosos, acabrunhados e fugitivos da sociedade, com medo de encarar qualquer situação, logo após a morte de Cristo. Eis que Cristo aparece e está na presença deles. Então, João 20, 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Qual foi a reação dos discípulos? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Agora não estavam mais tristes, não estavam mais amedrontados, não estavam mais encurralados. Alegraram-se. A experiência em que os discípulos estavam vivendo até a presença de Cristo era a experiência de uma vida de frustrações. Saudades do Mestre, do trauma da hora da morte daqueles que eles achavam que seriam o seu libertador. Era um momento de luto, momento de tristeza, de derrotas. Seus sonhos para eles não tinham, até aquela hora, não haviam se realizado. Castelos se transformaram em castelos de areia e se desmoronaram. Será que você está vivendo uma vida assim? Enfermidades físicas, desajuste familiar, crise financeira. Um ente querido seu, muito querido, veio a falecer. Você foi passado para trás em qualquer negociação? As pessoas não estão reconhecendo o seu valor, a sua importância como membro daqueles que estão levando à frente um projeto. Você foi traído por um amigo. Seu esposo, sua esposa lhe foi infiel.
por coisa mais ou menos assim, é que o homem e a mulher vivem abatidos, vivem frustrados, vivem derrotados, vivem muito tristes. Mas a presença de Deus, apesar de tudo isto, nos traz alegria. É a única solução. Eu citei esses problemas, mas existem outros, muitos outros. Mas a presença de Deus é a solução para todos os problemas. A Bíblia diz que na presença de Deus nós encontramos a alegria completa. Não falta nada. Salmo 16, 1. O salmista começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me é fugir. E no Salmo 35 ele diz: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A presença do Senhor significa descanso. A presença do Senhor significa proteção e segurança. A presença do Senhor significa alegria. A presença do Senhor significa provisão. Ele diz: eu serei o vosso pão, eu serei a vossa água. Naquela experiência que Israel viveu no deserto, o Deus presente jamais deixou que faltasse o pão e faltasse a água. No Evangelho de João, no capítulo 6, nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida. Ele é o nosso pão, ele é a nossa água. Você pode perder tudo na vida, meu irmão, minha irmã. Deus estando presente. Acontece na nossa vida a mesma situação que aconteceu na vida do poeta sacro. Se temos de perder famílias, bem e prazer, se tudo se acabar e a morte ao fim chegar, com ele reinaremos. Lutero. Martinho Lutero, aquele que não teve medo de enfrentar as forças mais corruptas do mundo, dentro da igreja. Aqueles que mandavam matar por menos do que Lutero estava fazendo. Época da inquisitorial. Ele enfrentou tudo, porque Lutero tinha uma expressão muito forte. A expressão era: tendo Cristo, você tem tudo. Este era o lema dele. Tendo Cristo, você tem tudo, não precisa de mais nada. Então não tem o que temer. E aqui nós lembramos a mensagem de 2 domingos. Salmo 23. Salmista. Para ele, Deus era tudo. O Senhor é o meu pastor.
nada me. Então, meus, Deus tem para os seus filhos uma mesa farta. Deus tem para os seus filhos um cálice transbordante. Deus tem para os seus filhos uma vida abundante. A presença de Deus deixa cheio, nos deixa entusiasmados em Deus. Entusiasmados, cheios de Deus. Então, aqueles que de fato têm a presença de Deus enchem todos os vazios. Não há vazio na sua vida. Quem sabe? Alguém aqui, ou alguém que está me ouvindo pela internet, não está tendo uma vida seca. O que significa uma vida seca? Uma vida árida. Uma vida sem sentido. Neste momento, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo diz para você: deixa Cristo transbordar a sua vida, com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença. Concluindo, meus irmãos. A semelhança do povo de Israel. Nós que somos povo de Deus, o novo Israel de Deus, que temos imitado Israel nas suas transgressões, na sua falta de entusiasmo pelo trabalho no reino de Deus agora. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos desfrutar a presença do Senhor em nossas vidas. Vamos com o salmista dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Qual a razão disso? Porque Deus está comigo. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me. E eu concluo a mensagem com este versículo, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós cumprimos essa ordem dele, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós não teremos mais cansaço daqui para frente. Nós estaremos protegidos, estaremos seguros, estaremos sempre alegres e todas as nossas necessidades supridas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão ouvindo nesta manhã. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.